Durante o tempo da mensagem, 1 Reis capítulo 19, a gente vai ler os versos de 1 até 8. Todo o nosso texto vai estar da Nova Versão Internacional, mas você pode, obviamente, acompanhar na versão que você gosta mais. Vamos orar ao Senhor e a gente vai entrar no nosso tema. Pai, nós te bendizemos, te adoramos, te engrandecemos, Senhor, e exaltamos a Ti, porque nós temos a certeza que o Senhor está aqui neste lugar. Pai, nós percebemos a Tua presença aqui, pelo Teu agir, pelo Teu toque, Senhor, pelo Teu movimentar nas nossas vidas. Senhor, e nós queremos Te agradecer, porque isso é para nós um privilégio. Poder estar no lugar onde o Senhor está. Poder sentir a Tua presença, o Teu toque, o Teu falar. Pai, que este tempo aqui seja um tempo totalmente usado pelo Teu Santo Espírito para ministrar em nós o Teu querer. Senhor, que eu seja aqui um vaso de bênçãos nas Tuas mãos, que derrama das Tuas bênçãos sobre a vida do Teu povo. Ó Pai, e que a começar em mim, que o Teu Santo Espírito transforme cada vida aqui presente, cada pessoa que está nos assistindo. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos assim, Senhor, que da minha boca não saia nada além daquilo que é o Teu querer e projeto para as nossas vidas nessa manhã. Senhor, este tempo aqui é Teu. Fale conosco, é o que nós te pedimos. É em nome de Jesus, o povo de Deus diz, amém. Que a graça e que a paz de Jesus nos inunde o coração. Primeiro Reis, no capítulo 19, contam a história de um dos servos de Deus, que para mim, no Velho Testamento, é uma das pessoas que mais se destaca, mas na realidade, ele não só se destaca no Velho Testamento, ele se destaca também no Novo Testamento. Ele no Novo Testamento, ele aparece de uma forma que faz com que nós tenhamos a noção de que Deus tem projetos e propósitos para as nossas vidas, muito além do que aquilo que a gente mesmo tem a noção. Elias é um dos nomes mais bem cotados na Bíblia. Um dos homens mais utilizados por Deus em toda a sua vida como servo do Senhor. A história dele começa 2 capítulos antes, o capítulo 17. A sensação que dá é que a história começa do nada. Do nada. No capítulo 17, quando o texto bíblico começa a falar a respeito de Elias, o texto começa com então. A não ser que você é paulistano, tem alguns aqui, ninguém começa a conversa com então. Só paulistano fala, então. Ninguém mais fala isso. Você não começa a conversa com então. Mas o texto começa com então. A realidade é que vem uma sequência do capítulo anterior de uma profecia de algo que tinha acontecido ali. Passa toda uma história bela e que Elias se percebe que algo diferente está acontecendo, não simplesmente no ambiente terreno, mas no ambiente espiritual. E a gente tem essas sensações de vez em quando que tem algo diferente acontecendo, ou no ambiente terreno, ou no ambiente espiritual, ou nas duas coisas ao mesmo tempo. Daí uma coisa que eu poderia dizer a respeito de Elias é que ele era um homem de fé, cheio de medos, imperfeito, contudo o quê? Um homem de Deus. Eu diria isso sem medo a respeito de Elias, e sabe o que eu posso dizer sem medo também? A mesma coisa a respeito de você. Obviamente você coloca o gênero aí direitinho. Você é uma mulher de Deus ou um homem de Deus. Porque Deus está com você. E a jornada que você vive é uma jornada bem particular para você, que Deus tem para você. O que você vai descobrir é que a jornada que Elias viveu é a mesma sua. Que a que você vive é a que ele também viveu, e aliás é por causa disso que Tiago, quando fala a respeito de Elias, fala, ele era um homem com os mesmos problemas que a gente tem, com as mesmas dificuldades que a gente tem. A Bíblia coloca isso de uma forma diferente, e diz, ele era um homem com as mesmas paixões que nós. A mesma coisa que você enfrenta, Elias enfrentou. Aí você fala, mas e como assim que ele conseguiu ser alguém de grande destaque no reino de Deus? Você já é alguém com potencial de grande destaque no reino de Deus. Usa o potencial. Usa o potencial, porque é Deus que te capacitou com o mesmo Espírito que Elias tinha, com o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos, é o mesmo Espírito que mora dentro de você.
e que te dá o poder para poder viver e caminhar uma jornada, que é uma jornada que vai transformar esse mundo. Ao ponto de as pessoas que viverem depois de você dizer, ei, fulano ou fulana, coloca o seu nome na lacuna. É gente igual a gente mesmo. É gente com as mesmas dificuldades que a gente. Deus usou porque deixou ser usado por Deus. Elias passa por diversas experiências. E as grandes experiências que ele viveu começam quando ele percebe essas coisas que estavam acontecendo. O texto de 1 Reis 17, que começa com então, vem na sequência do capítulo 16 de uma profecia, né, que Elias viu se cumprindo. Ele percebeu uma profecia se cumprindo e ele diz, Deus está nessa coisa. Deus está nesse negócio. O capítulo 16 termina contando uma história que um homem chamado Iel reconstruiu Jericó, né, e Elias observa essa coisa. Iel reconstruiu Jericó, e não sei se você conhece a história bíblica, se você cresceu na igreja, você conhece a história de Jericó, se você é estudioso da Bíblia, você conhece a história de Jericó, mas se você não conhece, quando o povo de Israel estava numa viagem, uma caminhada tremenda por um deserto, e eles caminharam por 40 anos naquele deserto, uma certa ocasião eles têm que passar por essa cidade chamada Jericó, e era uma cidade fortificada, com música, com todas as coisas. Deus derruba os muros de Jericó de uma forma miraculosa, poderosamente, através da vida de Josué, um dos outros grandes servos no passado, e Josué faz uma profecia. Ele diz o seguinte: quem reconstruir Jericó, ao custo da vida do filho mais velho, vai colocar os muros, e ao custo da vida do filho mais moço, vai colocar os portões. E quando chega lá nesse capítulo 16 de 1 Reis, finalzinho do capítulo 16, e Elias estava escutando isso, vivendo isso de algum lugar, e El reconstrói Jericó. E o texto bíblico diz, com o custo da vida do seu filho mais velho, ele colocou os muros. E com o custo da vida do seu filho mais moço, ele colocou os portões. Profecia se cumprindo. Aí eu viro o capítulo e começa, então, Elias, de um lugar chamado Tisbe, a cidade dele chamada de Tisbe, e a gente conhece Elias Tisbita, porque ele era desse lugar chamado Tisbe, vai lá e repreende o rei. Um rei chamado Acabe, terrível, terrível. Acabe era casado com uma mulher estrangeira, ela não era israelita, ela era fenícia, ou da região da Sidônia, chamada Jezabel. Se você nunca escutou falar de Jezabel, das duas coisas uma, você nunca leu a Bíblia, você nunca passou numa igreja bem tradicional. Eu cresci numa igreja bem tradicional. Igreja bem tradicional, se passar um batonzinho a mais, uma unhazinha a mais, fala, Jezabel, dona, porque essa mulher era conhecida por causa disso. As pinturas dela, as coisas dela, ela teve uma morte terrível. E a palavra de Deus conta que os cachorros comeram o corpo dela, mas deixaram essas coisas de fora. E as igrejas mais assim, dona Jezabel, com esse monte de coisa, pendurada, e não vai te sobrar nada, você vai ficar com essas unhas pintadas, essas coisas. E Jezabel era essa mulher. Mas o problema dela não era só essas coisas que ela fazia em extremo, mas ela induziu o rei e todo o povo de Israel a adorar outros deuses. E esse era o problema dela. E era por causa disso que Elias estava chateado. Elias estava chateado. Mas ele vê nas grandes experiências que ele tem, ele experimenta a promessa de Deus, porque ele percebe que quando Deus promete alguma coisa, Deus cumpre. Deus promete uma coisa, ele viu aquela profecia que tinha sido feita por Josué, e agora ele vai lá e repreende o rei e fala com Acabe assim, não vai chover nessa terra. E não é só chover, não vai cair orvalho também não. Não vai ter orvalho também não. A não ser segundo a minha palavra. Que bicho ousado, né? Não vai chover a não ser segundo a minha palavra. Mas imagina o seguinte, né? Esse sujeito aparece do nada. Eu fico pensando, e não sei vocês como é que vocês pensam a respeito disso, mas que tipo de gente tem acesso a um rei? Não um pé rapado qualquer. Mas eu não sei o que era Elias, mas o fato é que ele desce lá das montanhas de Gileade, que era a região dele, e ele consegue acesso ao rei, e ele fala com o rei, não vai chover, a não ser segundo a minha palavra. Obviamente ele foge. Ele foge porque Deus manda ele fugir. E ele vai para uma região que não tinha tantos recursos naturais, e uma das coisas que a palavra de Deus fala, que enquanto ele estava numa caverna, né, que os corvos levavam alimento para ele. É o agente especial mais disfarçado, né? Imagina, corvo levando comida para alguém, quem vai imaginar que tem alguma coisa boa que corvo possa levar? Gui e eu, a gente brinca, às vezes, quando a gente passa uns momentos, né, e, obviamente, corvo é o termo assim, mais bonito, né? Assim, no dia a dia, a gente chama de bicho de corvo. É urubu mesmo.
Aí, tipo assim, ele fala, ó, os urubu aí, né? Deus providenciando os urubu para poder trazer a coisa que você tem necessidade. De vez em quando vai ter uns urubu na sua vida. Às vezes eles vão estar ministrando na igreja domingo de manhã. Vão aparecer, Deus tem aquele que vai levar para você a sua necessidade. E às vezes você nem percebe, é o agente especial mais disfarçado que Deus pode usar. E Elias experimenta com isso, ele vê claramente a fidelidade de Deus. Não só ele experimenta a promessa de Deus, mas ele vê a fidelidade de Deus, porque Deus falou com ele, vai Elias, vai para este lugar. O riacho onde ele estava nessa caverna seca, e Deus fala com ele, não, vai para um outro lugar, e ele vai. Ele chega naquele lugar, ele encontra uma viúva, e Elias fala com a viúva, ei dona, essa é a minha versão da Bíblia, não fala esse negócio de dona, não tem isso lá não. Me arruma um copo de água e arruma alguma coisa, e faz um bolo aí para mim também. Ela fala, não tem nada na minha casa, moço, tem nada. Eu vou fazer, tem um pouquinho de coisa só aqui, eu vou fazer para o meu filho e para mim mesmo, e a gente vai morrer, porque o que a gente tem mais aqui? Ele fala, não, você pode fazer para mim primeiro esse bolo, que, aí de novo, a ousadia dele, olha como o homem é ousado. Não vai faltar nem azeite na sua vasilha, e nem vai faltar farinha na sua panela, até que o Senhor faça chover de novo nessa terra. E Elias fica na casa daquela senhora um bom tempo. O filho daquela senhora morre. Elias ora por aquele menino, o menino ressuscita. Eu acho isso tão bonito no texto bíblico. E então, só agora, a viúva creu que aquele homem era de Deus. A tia não tem nada em casa. O sujeito está lá já tem um tempão. A panela está não acabando a farinha, não acaba o azeite, mas ela não se percebe de nada. Até o momento que o filho dela ressuscita, ela fala, não, esse homem é de fato um homem de Deus. Às vezes a gente é desse jeito. Deus está fazendo de tudo para você e você acha que é você mesmo. Te deu trabalho, te deu a moradia, te deu a capacitação. Você acha, não, eu que sou bonzão mesmo, fui bem capacitado para poder fazer isso aqui. Ainda bem, né, que eu estudei, né? Ainda bem que eu me capacitei nessa área, porque Deus, e aí, que mané, você é Deus que está fazendo por você. E você fica querendo esperar um milagre de alguém ressuscitar para você poder crer que Deus está na sua vida. Essa jornada de Elias é a sua jornada. É a sua jornada, porque Deus te usa. Passa um certo tempo, Elias volta a dar as caras para o rei. É uma história bonita, eu não tenho condições de passar por toda ela. Ela está no capítulo 18. E nesse tempo que ele chega de volta lá, e ele estava revoltado por causa das coisas que Jezabel estava promovendo, e tudo que estava acontecendo no lugar, ele manda reunir todos os falsos, eles não eram falsos em si, mas eles adoravam um Deus falso, né, um Deus estranho. Ele pega todos aqueles profetas, aqueles sacerdotes de Baal, e ele leva para fazer um desafio. Eu acho isso interessante, sabe por causa de quê? Deus não mandou Elias fazer isso. Isso foi o que ele resolveu fazer. Ele era um profeta de Deus, a palavra do profeta de Deus é a palavra de Deus. Ele resolveu fazer aquilo. Ele reúne todos aqueles profetas e ele propõe para eles um desafio. E o desafio dele é o seguinte, a gente vai fazer um altar e o Deus que responder com fogo, esse Deus é Deus de verdade. Aqueles caras passam quase o dia inteiro lá, orando e gritando para o Deus deles. Daí a pouco eles começam a se chicotear, eles se machucam todos. E eles começam a fazer zombaria com eles. Falam, grita mais alto. Quem sabe ele não viajou? Grita, de repente ele está dormindo, né? Fala mais, ele está aí, de repente ele vai te ajudar de alguma forma, mas não dá nada certo. Daí a pouco ele fala, para com essa bobeira aí, corta isso aí tudo, para tudo aí, deixa eu fazer minha coisa. Agora você imagina o lugar, 3 anos que não chovia, Elias fala, pega um monte de jarros aí com água, joga água em cima do altar, ele cava uma vala em volta do altar, ele joga tanta água até encher a vala em volta do altar. E agora ele experimenta, nas grandes experiências que ele tem, ele recebe também uma resposta certeira de Deus. Ele experimenta a promessa de Deus, ele vê a fidelidade de Deus, agora ele tem uma resposta certeira de Deus. Deus manda o fogo que ele estava clamando do céu. O texto no capítulo 19 começa dizendo assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. Não só ele reuniu esses profetas, Deus respondeu com fogo, mas o que Elias faz depois é a coisa que ainda é mais interessante. Não só contou o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas, de que forma? A espada. Jezabel era a pessoa que coordenava todas aquelas coisas pelos bastidores. Acabe, você pensa, que sujeitinho mais
frufru, né? Vai lá contar tudo para a mulher dele o que aconteceu agora. Ela que induziu toda aquela história. Não só conta tudo que Elias tinha feito, e conta como ele tinha matado os profetas à espada, que ele mata aqueles 450 profetas. Não era 2 ou 3. A espada. E vocês imaginam o que pode ter acontecido? Daí Jezabel faz uma ameaça para eles. Ela diz, manda alguns servos para poder dizer para Elias, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. O que você faria se você estivesse no lugar de Elias? Algumas opções a gente tem aí, né? E você pensa que você vive uma jornada, e você vive uma jornada não diferente da jornada de Elias, e eu fico pensando, imagina, o sujeito está ali, no alto de montanha onde ele mora, ele observa a promessa de Deus se cumprindo, ele observa a profecia se cumprindo, ele vai lá, ele é ousado, em nome do Senhor, ele fala, não vai chover e não chove, passa aquele tempo, e ele volta àquele lugar. Entre as coisas que ele fala com Acabe, quando depois ele faz toda aquela situação com os profetas, ele fala o seguinte, agora você monta na sua carruagem, rei, e volta para casa antes que a chuva te pega no caminho. Daí ele manda o servo dele lá e olha, já está chovendo? Vai lá e vê, começa a orar e fala, já está chovendo? O servo volta e fala, tem nada ainda não, tio. Ele ora de novo, o servo vai lá e ora de novo, e fala, eu estou vendo uma mão, e você talvez conhece música que fala isso, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele fala, então fala para o rei, corre, porque senão a chuva vai te pegar. E a chuva cai. Mas agora Jezabel faz essa ameaça para Elias, se amanhã, nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles, o que você faria se você estivesse no lugar de Elias? Talvez você pense assim, o quê, filho? Deus já me respondeu esse monte de coisa? Pode vir. Se você gosta de música popular, você fala, pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir, já se você quiser. Pode vir que eu estou aqui, pronto. Não, Elias não faz isso. Ele teve medo e fugiu. Ele teve medo e fugiu para fazer o quê? Salvar a sua vida honestamente, queridos. É isso que na maioria das vezes a gente faz. A gente vive momentos, eu vivo momentos, você vive momentos que você pensa bem assim, eu estou andando em lugar que é lugar totalmente diferente, ser humano não pisa aqui, eu estou pisando na beirada do céu. Estou bem, estou do ladinho de Deus, mas aí de repente você fala assim, eu acho que eu devo estar andando por baixo do inferno, de tão baixo que eu estou, de tão ruim que eu estou, de tão distante, de tão ausente, de tão vazio que eu estou no meu contato com Deus, ou você não tem momentos desse jeito que dá a impressão que você fala, e fala assim, será que tem um teto de bronze em cima da minha casa, em cima da igreja onde eu sirvo, em cima da cidade onde eu moro, porque acho que as minhas orações não estão chegando em Deus. Elias agora, ele não só experimenta o que ele vê e nas grandes experiências dele, a promessa de Deus, ou a profecia de Deus cumprindo, a fidelidade de Deus, ele vê a resposta certeira de Deus, mas agora ele experimenta uma outra coisa que é a incerteza. Incerteza. A gente passa nas nossas vidas por momentos de incerteza. Será que eu tomei a decisão certa de mudar de país? Será que eu tomei a decisão certa de mudar de emprego? Deus estava comigo até agora, nesse minuto eu estava andando na beirada do céu, eu estava andando do ladinho de Deus. Será que eu tomei a decisão certa nesse meu relacionamento? Será que eu tomei a decisão certa de falar ou de deixar de falar tal coisa com meu amigo, com meu parente, com meu patrão, com meu irmão na igreja? Será? E a gente tem tantos serás, tantos porquês e os momentos de incerteza bate na vida da gente. E um momento de incerteza bateu na vida de Elias. Um homem que minutos antes, a gente poderia dizer, experimenta a resposta de Deus de chover ou de parar de chover. Qual foi a última vez que você teve esse tipo de resposta de Deus nas suas orações? Não sei, eu já tive algumas dessas assim. E uma não foi nem tão muito tempo atrás. Estava eu e o Jarley, na realidade. Nós dois estávamos indo carregar um colchão. Olha que coisa. A gente estava indo carregar um colchão e começou a chover. Nós paramos no lugar onde a gente ia pegar, e eu olhei para o Jardim, falei, essa chuva, como é que a gente vai colocar esse colchão em cima da vento? E para um irmão aqui da igreja, um casalzinho aqui da igreja, o casalzinho estava acabando de chegar. Falei, o que a gente vai fazer? E a gente sentado já dirigindo, eu sentado no lado do carona da venda dele, falei, senhor,
para essa chuva, porque a gente precisa colocar esse colchão em cima. A chuva parou na mesma hora. A gente olhou e pensou assim, eita. Nós colocamos o colchão em cima da vena e saímos, né? Ele falou, senhor, não me envergonhe agora não, né? Não me envergonhe agora não. Chegamos no lugar que a gente tinha que levar o tal do colchão, e falei, agora como a gente vai fazer? A gente começou a colocar medo no casal. Falei, a gente não sabe de onde veio esse colchão. O pessoal que doa os colchões, mas eles doam porque tem percevejo, tem mais não sei o quê, tem mais não sei o quê lá. Então, se cuidado, se você ganha coisas tipo assim. E a gente colocou toda aquela ideia na cabeça do casal, né? E eles falaram com a gente, vamos jogar esse negócio fora, né? Falei, agora será que o senhor vai segurar isso para a gente até jogar fora? Nós jogamos o colchão, ainda bem que tinha um dumpster de construção atrás do apartamento deles, nós jogamos o negócio lá e a chuva caiu, né? E o Jardim começou a rir e falou assim, não, eu acredito que você está duvidando, eu estava falando sério com Deus. Mas às vezes a gente brinca com Deus. Será que Deus vai responder essa oração que eu fiz dessa forma mesmo? Mas eu vou falar um negócio para você. Se fosse eu que estivesse falando, você poderia duvidar. Mas quem falou que tudo que você pedir, se você estiver crendo, você recebe, foi Jesus Cristo. Tudo que você, coloca o seu nome aí na lacuna, pedir, se você estiver crendo, você recebe. Elias agora enfrenta os momentos de incertezas. Assim como eu e você enfrentamos nas nossas vidas todas as semanas. Todas as semanas a gente enfrenta um momento de incerteza. Todas as semanas. Sabe por causa de quê? Nem que seja no trânsito você está na dúvida de para qual lado que você vai. Se o trânsito vai te segurar mais, se vai te deixar menos. E às vezes a gente imagina, ou pelo menos corre o risco de imaginar, que nessas decisões bobas ou simples da vida a gente não precisa de Deus. Você precisa de Deus em todas as decisões da sua vida. Escolha buscar a opinião do Senhor para qual lado que você vai virar no trânsito. Que você vai evitar de dar os buzinados na traseira dos outros, de xingar alguém, ou de pelo menos ser tentado a xingar os outros. Escolha pedir a opinião do Senhor. Fala, Senhor, para que o Senhor quer que eu faça? Sabe por quê? Porque quando a gente começa a tomar decisões nas nossas vidas que a gente imagina que são bobas e eu posso tomar por conta própria, elas vão crescendo de escalão. Até chegar o momento em que você vai tomar decisões totalmente diferentes das coisas que o Senhor quer, em coisas que vão ter implicações eternas na sua vida. Experimenta colocar o Senhor nas decisões que você chama de pequenas. Experimenta colocar o Senhor nas decisões que você chama de inferiores. Elias foge porque ele não buscou a direção de Deus. Não sei se você acha isso curioso, mas eu acho isso curioso. Porque quando ele anuncia para Acabe, embora Deus não tinha mandado ele falar isso, que não iria chover, Deus dá a direção para onde ele tinha que ir, e ele vai. Ele é alimentado, acontece toda aquela história na casa da viúva. Mas agora Jezabel ameaça e Elias foge, ele foge sozinho. Ele toma uma decisão que não foi Deus que mandou ele tomar. Ele vai para um lugar que não foi Deus que mandou ele ir. O texto bíblico continua dizendo, em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. E chegou o quê? Pode ler. A um pé de giesta. Qual foi a última vez que você viu um pé de giesta? Essa versão da Bíblia é estranha, né? Deixa eu te falar, outras versões da Bíblia diz um texto mais interessante. A um pé de zimbro. Qual foi a última vez que você viu um pé de zimbro? É curioso, né? São plantas que não são da nossa área, são plantas que não são da nossa região, a gente não faz a mínima ideia. Eu acho interessante que esse mesmo texto, nas versões em inglês, se você fosse traduzir o tipo de árvore que ele estava falando, é árvore que faz vassoura, né? um broom brush, né? Um arbusto de vassoura. Regiões desérticas, você pode imaginar. Talvez os estudiosos variam nesse pensamento aí, em relação ao zimbro ou giesta, se de fato era a espécie da planta ou se é o gênero da planta. Né? Que gênero que pertence? Você se lembra lá das aulas de biologia, né? A gente divide lá os seres todos em... Como é que são as divisões lá, se você lembra da biologia, né? Você divide em todos os tipos, se é animal ou se é mineral, então você começa a dividir pelo reino, depois tem filo, classe, ordem, família, gênero, até se chegar na espécie. O gênero, diferente dessas plantas, que você olhar, se você for lá e fizer uma pesquisa, que tipo de árvore é zimbro, que tipo de árvore é giesta, vai te aparecer tanta árvore diferente, todas elas no deserto. São gêneros de árvores,
Tipo, então tem várias espécies dentro do mesmo tipo. Mas Elias encontra esse pé de giesta, e o texto diz, ele sentou-se debaixo dele e orou, pedindo o quê? Morte. Já tive o bastante, Senhor. Você já chegou em momentos na sua vida que você fala assim, Senhor, já chega já. Já não quero mais esse negócio não, já passou da hora. Para mim, já não dá mais. Já basta, basta. Eu já tive o bastante, Senhor. Já tive o bastante. Eu não quero mais. Eu não quero mais esse relacionamento. Eu não quero mais esta igreja. Eu não quero mais essa família. Eu não quero mais este trabalho. Eu não quero mais. A gente chega em momentos na nossa vida que a gente se sente sobrecarregado e a gente diz para o Senhor, Senhor, basta. Já tive o bastante. Honestamente, a maioria das vezes que a gente fala isso, fala para a pobreza, né? Eu já tive o bastante, não quero mais. Não quero mais. Eu quero outra experiência. Eu quero viver outra experiência. E não só ele diz que ele pede a morte, mas a desistência dele da vida é clássica. Ele fala, ele não quer mais viver. Ele fala, não sou melhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Eu não sou melhor do que os meus antepassados, eles já morreram. Eu também quero morrer. Eu só me lembro do meu avô, quando eu vejo esse texto. Meu avô morreu com 95 anos de idade e tiveram que dar a causa mortes dele, né? E entre as coisas que ele tinha câncer de próstata. Com 95 anos de idade, né? Assim, né? Já 40 e poucos, você fica mais preocupado. Com 95, e depois que ele morreu, eles descobriram que ele tinha câncer de próstata. Talvez se ele tivesse feito esses exames com 40 ou 50, ele não tinha chegado aos 60, né? Mas eu não estou fazendo apologia para você não fazer, se você já passou dos 40, de fazer os exames não, tá bom? Meu avô dizia o seguinte, acho que Deus pulou meu nome na lista. Meus amigos estão tudo morrendo, só eu que estou ficando aqui. Só eu que estou ficando desse jeito. Só eu que estou ficando aqui. Mas uma das coisas que ele falava, a gente dizia para ele, vô, você quer viver mais tempo? Ele falava, se fosse para viver melhor, eu queria, filho, mas viver cansado assim, não quero não. Mas quando ele estava indo com seus 70 e pouco, 80, ele dizia, a Bíblia diz que depois dos 70 é canseiro e enfado, mas eu estou aqui bem, né? Eu vou, o negócio não é para a pessoa, né? Para quem está em volta, né? Quem está do lado, né? Que o negócio pega. Elias diz, tira a minha vida, Senhor, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Você já passou por momentos assim? Que te baixa o humor, perde o ânimo, sai a alegria e você não tem desejo de viver. E olha o que ele faz. Depois, se deitou debaixo da árvore e fez o quê? Dormiu. Se você olhar e pesquisar, os 10 maiores sintomas de depressão, Elias tinha pelo menos 4 deles. O sujeito está enfadado e já não quer mais fazer nada. Está com sono demais. Está querendo a morte e está querendo ficar sozinho. Isso é depressão. A Bíblia não dá esse nome, a gente achou e a gente chama hoje como o mal do século. E não começou no século que a gente está, não. Começou no século passado. Que não tem muito tempo, não. Alguns de vocês nasceram no século passado. Mal do século. Elias. Aí você fala, mas quem é Elias? Um sujeito que teve aquelas respostas de Deus, viveu aqueles momentos de Deus, todas aquelas experiências com Deus, passa por isso. Essa jornada, filho, é sua jornada. Você passa por todos esses momentos. Você enfrenta todas essas situações. Esta é a sua caminhada. O que é necessário para que essa caminhada seja de sucesso? No texto daqui para frente, vai começar a dar algumas informações para a gente. O verso 5 diz assim, de repente, um anjo tocou nele e disse, o quê? Levanta-se e coma. Qual foi a última vez que um anjo tocou em você e diz, levanta-se e coma? Se você perguntar para mim, quando eu estou dormindo, o que você prefere, continuar dormindo ou comer? Pelo meu porte físico, você vai dizer, você prefere continuar dormindo. Eu prefiro dormir do que comer. Mas só que eu durmo mal, então eu nem durmo nem como. Elias recebe um toque de um anjo que diz para ele, levante-se e coma. Levante-se
e como? Para que a sua jornada, para que a sua caminhada seja uma caminhada de sucesso, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é preciso acordar. Não dá para você ter uma caminhada de sucesso dormindo, é preciso acordar não simplesmente para a vida, mas é preciso acordar para o chamado do Senhor. É o Senhor que está te chamando, é Deus que está te chamando, é o enviado do Senhor que está te chamando, um anjo do Senhor está te chamando. Acorda para esse detalhe. Essa história me faz lembrar, e toda vez que eu vejo essa expressão, se precisar acordar para o chamado do Senhor, conta isso. Minha avó que contava essa história, minha avó materna dessa vez, aquele avô que eu falei paterno. Minha avó materna, que ainda está viva, com 90 e pouco, ela contava uma história, eu não sei se aconteceu na igreja dela não, mas talvez tenha sido, eu não duvido, que estava fazendo a construção, e se você já foi envolvido com construção civil, o pessoal da construção civil dá um apelido para a obra que não acaba nunca, obra de igreja. Já viu que obra de igreja leva 20 anos para acabar, né? Então, obra que não acaba nunca, o pessoal fala, isso é obra de igreja. E nessa obra da igreja, que eu não sei se é a igreja da minha avó, ela que contava a história, começaram a sumir algumas coisas, sumiu um saco de cimento, sumiu uma ferramenta, e aí quando eles já estavam assim, no segundo andar do prédio, sumiu a corda que eles puxavam, tipo assim, naquela carretilha, para levar os negócios, e os irmãos falaram, não dá, a gente deu uma coisa errada aqui, vamos fazer uma semana, ao invés de a gente trabalhar depois do serviço, nós vamos ter um tempo de oração depois do serviço, e todo dia, depois do serviço, eles iam para lá, e falaram, Deus vai dar a resposta para a gente, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, e nada, o pessoal cansado, começaram a aumentar o tempo de oração, de 1 hora passaram para 2, de 2 passaram para 3, até chegar na sexta-feira, que era o limite deles, falando, Deus vai responder para nós, eles estão lá orando, 1 hora, 2, 3 horas, 4 horas, e alguém dizia, uma informação de Deus, alguma coisa, falava, vamos embora para casa, o Senhor não respondeu para a gente não. Aí o irmãozinho estava lá assim dormindo, cochilou, né, durante o tempo da oração, vocês já viram esse que cochila durante o tempo da oração? Ele cochilou lá durante o tempo da oração, e era o pobre coitado que tomava conta do prédio da igreja, o zelador, né. Aí os irmãos falavam, irmão, acorda, acorda, acorda eu vindinho, né. Deus dá a resposta, né? Acorda eu vindinho. Acorda, você precisa acordar para o chamado de Deus, você precisa acordar para o chamado de Deus, Deus vai dar as respostas que você precisa, né? A humanidade tenta abrigar-se de formas diferentes, ela tenta abrigar em lugares que são lugares inseguros. Elias está num deserto, ele deita debaixo de um arbusto para se abrigar. Que segurança tem nisso? É o lugar onde ele está falando assim, eu não quero mais viver. Ele deita debaixo de um arbusto para poder dormir, para se abrigar. Às vezes a gente faz isso na nossa vida, a gente acha os piores lugares para imaginar que é um lugar seguro para a gente se abrigar, as piores pessoas para nos dar conforto, a gente acha os piores lugares para a gente frequentar, para que a gente tenha conforto, lugares inseguros, e essa jornada é a sua jornada. Você vai para lugares inseguros, eu vou para lugares inseguros, porque a nossa vida é a mesma vida de Elias, o espírito que morava em Elias é o mesmo que mora em você. Não só abrigar-se em lugares inseguros, mas a humanidade tenta também andar por caminhos que são caminhos inseguros, não são os caminhos que o Senhor mandou. Ele estava lá naquele deserto, debaixo daquela árvore, não foi Deus que mandou ele para lá. Talvez ele até estivesse colocando a culpa em Deus, né? Senhor, porque eu fui lá, fiz aquelas coisas, matei aqueles profetas, tudo gente que não serviu o Senhor. Ele fala isso com Deus, mais para frente na história. Ele reclama dessas coisas. E o texto continua, Elias olhou ao redor, e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, olha que coisa. O anjo acordou Elias. Levanta e come. E quando ele levanta, vai poder comer. Qual foi a última vez que o anjo foi na sua casa cozinhar para você? Olha que experiência de Elias, né? Aí talvez os maridos ou as mulheres estão falando, o anjo não sei não, mas tem um troço lá em casa que cozinha de vez em quando. Cuidado, a gente teve já encontro de relacionamentos essa semana aí, foi bom, né? Foi bom, está mudando os relacionamentos, já vi fotos aí, né? O negócio está ficando bom. É preciso alimentar-se da provisão de Deus. Deus quer te dar o alimento dele. Deus quer te dar o alimento que é só Ele que pode. Se você quer que a sua jornada, que a sua caminhada seja caminhada de sucesso, você precisa acordar para o chamado de Deus, mas você precisa também se alimentar da provisão que é só o Senhor que tem para você. É Ele que dá.
Em João capítulo 6, verso 51, Jesus diz lá: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este é o alimento que Deus deu para você. Você precisa se alimentar de Jesus, porque é Ele que vai te dar força para a sua jornada, para a sua caminhada. Deus providencia aquilo ali para Elias, mas Ele providencia para nós um alimento, um pão vivo. Um pão vivo que você precisa se alimentar. Ele já levou na sua casa, sim, um alimento chamado Jesus Cristo. Se alimenta dele, que a sua vida vai ser uma vida diferente. A sua caminhada vai ser uma caminhada de sucesso. Voltando para 1 Reis, o verso 6 diz assim para a gente: e não só comeu e bebeu, mas ele fez o quê? Deitou-se de novo. O cara está deprimido. O anjo fez a comida para ele, ele come, bebe e deita outra vez. Foi só mais um anjo que apareceu aí, né? Só mais um anjinho que veio aí fazer coisa. Não, ele come, bebe e dorme de novo. Ele está vivendo um momento que o grau dele de insatisfação com tudo, com todos e com a vida está tão grande que ele não consegue se reerguer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos passar por momentos assim. Você vai ter momentos que são altos na sua vida, mas você vai ter momentos que são baixos na sua vida. Se você não está vivendo um momento baixo na sua vida hoje, clama a Deus, suplica a Deus, porque pode ser quem vai começar amanhã. Se você está nesse momento baixo na sua vida, nesse minuto, louva a Deus, bendiz a Deus, porque Deus é o Senhor que pode te tirar dele. Louvado seja Deus. As recaídas mostram que você é humano, não que você é fracassado. Você vai ter momentos de recaídas. Isso não quer dizer que você é fracassado. Isso só está te mostrando que você é humano. Isso só está te mostrando que você é humano. Que você não tem todo o poder, mas que aquele a quem você serve tem todo o poder. Aquele que você serve tem todo o poder. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será longa. Olha que coisa. Levante-se e coma, porque a sua viagem será longa. Deus já sabe o que vai acontecer com Elias. Elias não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe o que vai acontecer com você. Você não sabe, mas Ele sabe. Você não sabe por que você está onde você está, mas Deus sabe. Deus sabe como você chegou aí, e Ele sabe como te tirar daí. Ele falou: levanta e coma, pega do alimento de Deus, porque a sua jornada vai ser grande. Então Elias se levantou, comeu, bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. É preciso caminhar sob a orientação de Deus. Você quer que a sua jornada seja uma jornada de sucesso? Você precisa caminhar sob a orientação do Senhor. Não anda nos seus próprios pensamentos, não anda nos seus próprios cuidados, anda segundo a orientação do Senhor. Elias estava frustrado, confuso e estava cansado. Frustrado, confuso e cansado. E algumas horas eu me vejo dessa forma. Não sei você, se você se sente assim também. Frustrado, confuso e cansado. Mas sabe a coisa boa? Eu acho interessante isso, esse texto fala dessa forma. Os estudiosos variam entre afirmar isso ou não, e não vai ser eu que vai afirmar aqui. Mas uma coisa que é interessante, quando a palavra de Deus fala a respeito de anjos que apareceram para alguém ou em alguma situação, existe um termo que a Bíblia usa, e quando a Bíblia usa esse termo, ela está falando claramente do Cristo, como a gente costuma dizer, pré-encarnado. Jesus antes da encarnação. Quando a Bíblia usa o termo o anjo do Senhor, ele está falando de Jesus. Esse texto, existe uma hora que falou um anjo, depois falou o anjo, então existem controvérsias nesses pensamentos, não vai ser eu que vou dogmatizar. Mas independente se é o Cristo pré-encarnado ou não, nessa situação de Elias, é alguém que foi mandado de Deus para ele. Alguém que é mandado de Deus vai estar sempre na sua vida, se você é alguém que busca o Senhor. Você pode estar frustrado, confuso e cansado, mas você não está sozinho. Você não está sozinho. Você está com o Senhor. A sua jornada é essa aí, meu querido e minha querida. Altos, às vezes baixos. Não importa qual seja o momento que você está agora, se prepara porque ele vai mudar. Se prepara que ele vai mudar. Pode ser que você vai subir, mas se você está no alto, pode ser que você vai descer. Mas se você descer ou se você subir, não importa. Você não está sozinho. Amém?
Louvado seja Deus porque a gente tem o Senhor conosco. Bendito seja Deus que nós temos o Senhor conosco. Que o meu pensamento, a minha oração e meu clamor, Senhor, é que você tenha uma jornada de sucesso. Que eu e você tenhamos uma jornada de sucesso. Que essa é a nossa jornada. Essa é a mesma história que você e eu enfrentamos. E quando o Tiago fala, Elias era homem igualzinho a gente. Ele fala para nos chamar a atenção para os detalhes que a gente vive na nossa vida, as dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida. Servos no passado enfrentaram. Mas na força e no poder do Senhor eles venceram. Aleluia, né? E nós temos muito mais do que 10.000 razões para bendizer ao Senhor e para engrandecer ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que está conosco. Deus está com você. Amém? Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.